E... Olá, pessoal, sejam bem... O começo sempre empaco, tá? Inverta, começa rindo, depois fala. Coitado, a última vez eu gravei 10 vezes. Vou? Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 2 do CirandaCast. Assim como eu disse no episódio 1, não será um programa, serão apenas alguns episódios com convidados especiais. E hoje, acho que nem nos meus sonhos mais audaciosos, eu imaginei estar aqui como host, recebendo nada mais, nada menos do que o excelentíssimo senhor embaixador do Brasil, Marcel Beato. Muito prazer, um prazer estar aqui, Taniana. Agora, você não tem razão para se surpreender, porque nós temos uma relação, uma amizade que já vem de tempos e é com muito prazer que eu compareço aqui hoje. Grande satisfação. Eu estou muito feliz com a sua presença, agradeço muito. Realmente, acho que todos os convites que eu fiz ao senhor, o senhor esteve presente nos eventos da Ciranda, conhecendo o nosso espaço pessoalmente, participou da inauguração da Ciranda Dublin. E hoje que não há coisa que mais me entusiasme, me motive do que o tema do ensino de português para as crianças brasileiras aqui na Irlanda. Então, estamos hoje no local certo e na hora certa. Só para deixar claro um pouquinho para o senhor, qual é a ideia desse CirandaCast, tá? A ideia é justamente trazer a conscientização, a importância de se ensinar e manter o português como língua de herança, né? Então, assim, nessa trajetória que eu estou do português, eu venho encontrando algumas situações, alguns casos que eu me choco. Às vezes, quando a família fala, nossa, foi tão difícil chegar até aqui, por que eu vou ensinar português para o meu filho? Foi tão difícil aprender o inglês, eu quero que o meu filho fale inglês. E essas coisas me tocam muito, porque lá na frente eles não sabem a diferença. Tirando até essa questão da importância do bilinguismo, dos benefícios, a questão do cérebro bilíngue, mas hoje a gente vai falar especialmente do português como língua de herança. Tá? Mas antes de começar com algumas perguntas, alguns questionamentos, eu gostaria de saber do senhor, como um diplomata, né? Então, acredito que tenha seus filhos falantes de português. Claro, e netos. Netos também? Então, me fala. Olha, eu primeiro, é um prazer estar aqui mais uma vez, como eu disse, uma satisfação contribuir para essa iniciativa e desejar muito êxito na sua campanha. Eu só lamento que eu não vou poder assistir ao vivo e a cores, porque eu estou deixando a Irlanda em pouco tempo. Mas eu acredito que passos importantes foram dados e, mesmo à distância, estarei acompanhando e torcendo muito, né? Mas, olha, eu queria começar dando até um testemunho pessoal, né? Eu sou filho de diplomata, sou pai de mulher de diplomata, o que significa que, na minha vida, aprender uma língua estrangeira sempre foi uma necessidade e até uma coisa óbvia. Eu acho que eu entendo a dificuldade que, muitas vezes, uma pessoa, uma família que se mudou para um novo país e que tem aquela necessidade de se adaptar, né? E às vezes, a busca da integração leva a certas decisões como essa que você mencionou. Eu entendo o que está por trás, mas eu quero dar o meu testemunho. Embora eu nunca fui imigrante, quer dizer, eu nunca emigrei para um país, eu sempre mudei para países por um período mais curto, eu posso dizer com absoluta tranquilidade que falar mais de uma língua não é uma dificuldade, mas, na verdade, uma realização. É um potencial que nós todos temos. Falar 1, 2, 3, 4, 5, tem pessoas que falam até 10, 15 línguas. Isso não é uma dificuldade. A questão fundamental é o ambiente propício, né? E o ambiente propício começa com um ambiente no lar, em que as pessoas valorizem as suas raízes, a sua cultura, a sua história. Nós, às vezes, deixamos o nosso país, né, por razões que nos levem a emigrar, e você não perde o seu passado, né? Os seus filhos vão continuar tendo primos, amigos, avós no Brasil, né? Com que eles vão se relacionar, esperamos, afinal, é a família deles, né? O português é a 5ª língua mais falada no mundo. Na Irlanda tem 70 mil brasileiros. Nós temos mais ou menos 2.000 empresas brasileiras aqui que, se Deus quiser, continuarão empregando brasileiros. Eu acho fundamental que o brasileiro veja a sua cultura e a sua língua como uma coisa viva e não como uma coisa passada, fechada e uma língua morta.
O governo irlandês reconhece isso. Reconhece? O governo irlandês quer que a Irlanda seja um país multicultural. A Irlanda hoje, 10% da população nasceu fora da Irlanda. Em Dublin já são quase 25%. 1 em cada 4 das pessoas que moram em Dublin não tem inglês como a sua língua materna. E elas preservam suas línguas. O governo e a sociedade aqui cada vez mais valorizam, apesar das dificuldades que a gente conhece. Então, E a maior prova disso é que, eles oferecem o português como uma língua de conclusão de segundo grau, do Living Certificate. Ou seja, você tendo uma formação em português, você, na hora de fazer o seu exame de conclusão de segundo grau, você pode ter português como língua opcional, língua estrangeira. Isso é uma informação importante. Então, desde quando que eles incluíram? Desde 2019. 2019. Isso significa que, se você fala português, ou se você, inclusive, estudou um pouco mais o seu português, você vai ter uma vantagem muito grande em relação a outros estudantes que estão aprendendo, tendo como língua estrangeira, uma língua de fato estrangeira para eles, o que não é o seu caso. Então, isso vai ser uma vantagem para você, jovem, ou para os pais, né, pensando nos seus filhos. E depois, você hoje pode estudar em português, se quiser, em nível superior, né? Nós inauguramos no começo desse ano um leitorado de português, língua, digamos, cultura brasileira e língua portuguesa, na Universidade de Cork. Vamos, inclusive, abrir outros, possivelmente no futuro. Ou seja, o jovem... Esse é o primeiro ano. Ou seja, o jovem brasileiro pode, começando com a Ciranda Irlanda, não é isso? Tendo o estudo pré-primário. Os próximos passos sabemos que estão sendo dados. As escolas aqui, depois a gente conversa sobre isso, as escolas aqui têm como obrigação oferecer língua estrangeira desde que haja uma massa crítica de alunos. A gente vai entrar nesse ponto. E depois você tem a possibilidade de fazer a sua conclusão de segundo grau, e depois você tem oportunidade acadêmica, se você quiser ir para a universidade, ou para estudar a língua portuguesa ou cultura brasileira ou coisas ligadas ao Brasil, ou para ser professor de português, ou para trabalhar na indústria, digamos, nas empresas brasileiras aqui na Irlanda. E, finalmente, até por conta do tamanho da comunidade brasileira, os vínculos da Irlanda com o Brasil estão se intensificando. Hoje, no Brasil, tem 2.000 empregos criados por empresários brasileiros na Irlanda. Eu vou repetir, você tem 2.000 empregos no Brasil hoje, trabalhando remotamente ou não, por conta disso. E você tem milhares de brasileiros empregados aqui por conta desses brasileiros. Então, é um universo de língua portuguesa que é significativo e que vai se consolidando. Para concluir, basta examinar casos de outras comunidades aqui mais, digamos, estabelecidas há mais tempo, sobretudo a polonesa, a lituana. Eles têm escolas, eles têm centros de estudo, eles têm cursos voltados para a cultura. Então, a Irlanda, nós todos temos sorte, é um país aberto, é um país tolerante, que quer que o mundo se descubra aqui, enriqueça essa cultura. Então, tem espaço para todo mundo e eles valorizam e eles apoiam. Por fim, há uma entidade do governo irlandês, que é o PPLI, é o Post Primary Language Ireland, que oferece apoio e orientação nessa área. Era isso que eu ia falar contigo. Então, deixa eu falar que são dois que conversam muito. Vamos lá. Então, vamos lá. É que o assunto entusiasma. Eu sei, eu fico super empolgada também. O que acontece, né? Então, não só a Ciranda, como outras iniciativas que ensinam o português como língua de herança, geralmente o nosso foco são os pequenos, né? Isso. Então, principalmente pela necessidade de atividades para esses pequenos, que ainda não tem tantas oferecidas pelo governo, mas também eu falo pela Ciranda e como educadora, o quanto é importante começar justamente nessa fase, onde a criança fala, claro, já incluir o segundo ou terceiro idioma, o quarto idioma, enfim. E aí agora eu vejo uma movimentação muito grande das famílias tentando incluir o português como a língua estrangeira dentro das escolas, né, de secondary school.
E aí eu peço a sua orientação, né? A gente já conversou um pouco com relação a isso. Qual a sua dica para essas famílias? Eu falei, tem uma mãe lá que se botou à frente, colocou lá um post falando, olha, os pais de brasileirinhos, por favor, entrar em contato com esse e-mail, fala que estamos em busca de atividades em português para as crianças. O senhor esteve em contato com o ministro? Foi isso? Quer dizer, eu estive em contato com a diretora desse PPLI. Okay. Então, deixa eu só recapitular um pouquinho. Então, como é que funciona aqui? O governo irlandês, como eu disse, ele incentiva. Agora, o primeiro passo operacional tem que vir das famílias. Isso é a mensagem central, né? Eles estabelecem como critério, pelo menos era até uns 2 anos atrás, um número mínimo de alunos daquela língua para se formar, para poder pleitear ao conselho das escolas a criação de uma classe, oferecer algum tipo de atividade naquela língua. Então, 15 alunos. 15 alunos. Com 15 alunos. Então, é claro que há a questão também de idade aí. Isso aí tem que se detalhar. No caso do Brasil, do português não se colocou ainda. Mas, enfim, o caminho fundamental é as famílias se reunirem, identificarem. Vamos tomar aqui o exemplo da região central de Dublin, onde eu acho que há talvez a maior concentração de famílias com crianças pequenas. Haverá, imagino eu, um grupo de escolas, 2, 3, 4, 5 escolas aqui de bairros centrais, onde essas crianças estão matriculadas. Então, o passo fundamental é que alguns pais tomem a dianteira e provoquem os seus colegas, os filhos, para... quais são seus colegas? Quantas crianças você conhece que falam português? Vamos convidá-los aqui no fim de semana para conversar ou para fazer alguma atividade esportiva e vamos identificar quantas crianças brasileiras tem em cada uma dessas escolas. Se esse número for superior a 15, eu acredito que será o primeiro e mais importante passo. Queria sublinhar. Mais importante passo é esse: identificar a existência de um número, uma massa crítica de crianças de fala portuguesa numa escola. Porque aí os pais vão para a reunião de pais e mestres e vão reivindicar, né? Senhores diretores, nós temos aqui 15 crianças ou mais, né, com português como sua língua materna, ou que falam também português, e nós queremos que se ofereça essa língua. E é uma política, eu não sei se a palavra é obrigação ou não, mas é um compromisso do governo irlandês que se ofereça. Eu entendo, e podemos aprofundar, que as escolas têm uma certa autonomia, mas elas têm esse compromisso, faz parte de uma política pública, tanto é que oferece o Living Certificate em português. Então, o primeiro passo é os pais se reunirem, identificarem a existência dessas crianças num bairro, ou de preferência numa escola, para poder pleitear. O formato que isso vai tomar, aí vai depender de vários fatores. São da mesma idade, moram próximas, vão para a mesma escola. Isso vai ser no after school? Então vai ser uma classe de português durante o curso, ou vai ser um after school para essas crianças, né? Naquele local, um local ali perto. Pode também, quem sabe, ser uma atividade extracurricular, cultural, esportiva. Há inúmeras maneiras de trabalhar isso. O importante é dar o primeiro passo. Tá. Então, em resumo, o senhor diz que as políticas estão abertas e favorecem isso. Só que, uma vez identificado essa questão pelos pais, a iniciativa tem que partir dos pais. Então, os pais vão atrás, tentam criar essa comunidade com outros pais brasileiros, vão até a escola, reportam isso, e daí em diante cria-se, de repente, o primeiro modelo, né? Aí... veremos como é que a coisa evolui. Mas sem esse primeiro passo fica muito difícil. Esse primeiro passo dado, nós podemos, a embaixada pode, os próprios pais podem procurar... Podem procurar claro, a embaixada, mas, sobretudo, podem procurar, ou através da embaixada também, não tem problema, esse PPLI. Olha, nós aqui identificamos essas crianças, levamos já isso para o conselho da escola e estamos esperando uma resposta. O que nós podemos fazer? Como é que você pode nos orientar? O que você sugere? Ou seja, engajar o Estado irlandês. Mas esse primeiro passo são os pais que têm que fazer. Tá. Então,
Ficou o recado, gente. Eu acho de extrema importância, porque até onde a gente sabe, a gente ainda não tem nenhuma escola, né? Que eu saiba, não. Também não. E eu queria aproveitar e dizer que nós talvez vamos mencionar isso mais a seguir, né? O mapeamento que foi feito da comunidade brasileira. Essa já é a próxima pergunta, já posso fazer para o senhor. O que te motivou a fazer esse mapeamento? É o primeiro mapeamento. É o primeiro mapeamento que se fez da comunidade brasileira na Irlanda. Aliás, é o segundo mapeamento, que o primeiro mapeamento foi feito foi da comunidade empresarial, que foi feito ainda em 22 e que serviu de plataforma para lançar a Câmara de Comércio. A gente identificou a existência de uma massa crítica de empresários para poder lançar. Da mesma forma agora, uma massa crítica para a questão da escola. Mas, enfim, duas motivações fundamentais. Uma era genérica. Quantos brasileiros tem na Irlanda? Eu nunca sabia. Me perguntavam, eu sabia que era grande. Agora, a grande motivação era saber que havia muita criança brasileira aqui e que não estavam estudando português. E eu achava, e continuo achando, que é localizando essas crianças. Então, o mapeamento que nós fizemos, embora ele não foca diretamente, quer dizer, ele te dá o caminho do tesouro, mas ele não te dá todos os passos. Ele trouxe números assim, pois é, sensacionais, incríveis. A coisa mais importante que ele trouxe é dizer, tem muita criança brasileira aqui. Gente, ou seja... uma estimativa de quase 15 mil crianças. Metade em idade pré-escolar. Isso, de 1 a 6 anos, 50%. Se você pensar em termos de Irlanda, é muita criança. É muita criança. Isso tem um impacto enorme, potencial, nesse país. Você imagina se essas 15 mil crianças preservarem o português. O que isso não vai significar em termos da projeção, visibilidade da comunidade brasileira e oportunidades e vantagens comparativas para quem fala português. Na hora de estudar, na hora de conseguir emprego. Então, um dos projetos que a gente tem desenvolvido é estimular as empresas brasileiras a oferecer estágio, né? No 4º ano, não é o transition, não é isso? As crianças têm a oportunidade de TY, né? Fazer atividades extraescolares. Então, as empresas brasileiras podem, e muitas já estão oferecendo estágio para esses jovens. Aí você faz um livro, você tem uma bela nota, porque afinal você teve a vantagem de fazer o português, e isso vai ser uma vantagem se você fizer um curso superior. E se você achar que o português é o seu negócio, né, você vai poder fazer um bacharelado em português. Você vai poder, inclusive, se você gosta muito de português e de criança, ser professor de português em escolas aqui. Então, o que eu queria chamar a atenção é de que os números são grandes e o potencial, portanto, é enorme de o Brasil, a cultura brasileira, ser uma força que vai ajudar a moldar o futuro desse país e vai abrir oportunidades e perspectivas para esses jovens. Então, vocês pais que estão aqui, pensem, vocês estão preocupados, claro, com o futuro dos seus filhos. Imaginem a vantagem comparativa que vocês darão se eles, então, falarem português numa sociedade que está se abrindo para isso. Claro, as portas estão aí. Alguém tem que abrir as portas, mas as portas existem. Então, as oportunidades estão lá no mundo acadêmico, no mundo da cultura, muito oportunidade no mundo do trabalho. Então, esse é o recado que eu queria deixar. Então, o mapeamento, o que ele fez? Ele identificou esse número de crianças e nós podemos identificar, como era previsível, que uma parcela grande de famílias jovens e, portanto, com criança pequena, sobretudo em certas regiões metropolitanas. Então, seja em Dublin, seja em Cork, seja em Limerick, seja em Galway, Kildare, entendeu? Que é onde você vai encontrar essas crianças em grandes números, em regiões mais ou menos concentradas e, portanto, a probabilidade de alcançar essa massa crítica para chegar no conselho de pais e mestres da escola e fazer esse pleito. Sim. E eu acho que a gente deu um grande passo esse ano, né, também. Então, a gente teve vários movimentos que aconteceram em prol da comunidade brasileira, e um deles foi o evento, né, do simpósio em português. Em que se discutiu, eu acho que talvez duas coisas são fundamentais. A primeira é visibilidade e a segunda é desmistificação. Exato. Né? Então, a primeira, eu só aproveitar para dar um testemunho em relação ao tema, por exemplo, de Brazil Day, né? Ou Câmara de Comércio. Em ambos os casos, quando a ideia surgiu, você dizia, mas tem empresário brasileiro aqui? Mas tem? Será que tem?
Então, quando fizemos o levantamento, identificamos 1.500. E a partir daí se criou a Câmara, e a Câmara começou a fazer eventos, e cada vez mais tem empresário. A mesma coisa na questão do Brasil Day. Mas tem Brasil Day, vamos fazer? Fizemos. Então, para você ter uma ideia, em Limerick, no ano passado, a Embaixada patrocinou o primeiro evento da comunidade brasileira na história de Limerick. Fizemos um Brasil Day lá, a Embaixada financiou, apoiou, foram 300 pessoas, nós achamos aquilo um máximo. Nossa, quanto brasileiro, que legal! E trazendo irlandeses, parentes, amigos, né? Que legal. Aí, empresários que participaram e fizeram bons negócios, e viram que tem potencial, e venderam muito churrasquinho e churro, e que mais? E tantas outras coisas, né? Açaí, vão fazer um outro. Então, há 3 meses, a comunidade brasileira em Limerick, né, liderada pela cônsul honorária, a Letícia Bastos, e pelos empresários, fizeram o segundo Brasil Day por conta deles. Sucesso. 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. O prefeito ficou com o olho desse tamanho. Já nos convidou para lá conversar com ele, para a gente levar a nossa agenda. Conclusão, os brasileiros estão aqui, só que eles estão à flor da pele, eles precisam aparecer mais. Então, essas iniciativas têm esse objetivo. Os brasileiros, primeiro, verem-se a si próprios e verem, nós somos uma comunidade, nós temos o potencial, nós podemos fazer muito juntos. E os irlandeses verem a mesma coisa. E é o que está acontecendo. Acho que na questão do ensino do português, esse é o passo que precisa ser dado nesse momento. E a nossa comunidade, podem falar o que for, mas eu acho a comunidade brasileira uma comunidade muito unida. Eu não sei por onde o senhor passou, mas assim, a minha única experiência é a experiência daqui. E eu não sou de Dublin, né? Eu sou de Bray. A comunidade em Bray, ela é muito próxima, ela é muito solícita um com o outro. E então eu acho que a capacidade, a probabilidade da gente fazer acontecer é muito grande. Porque olha, o brasileiro, ele dá jeito para tudo. Eu tenho inúmeros exemplos dessa solidariedade. Vaquinha para pessoas que têm problema, dos mais variados. O êxito de um motivar outros. A associação de profissionais está se criando. A Câmara que eu mencionei. São exemplos de como o brasileiro vê o sucesso do outro, ele vê uma oportunidade para ele também. Aqui tem espaço para todo mundo. A comunidade brasileira, com seus 70 mil aproximadamente, digamos que 1 ou 2% sejam empresários e outros 5% têm atividades de divulgação, associações, voluntariado, é muito espaço para muita gente. Mas, sobretudo, não devem sentir que se entra mais uma pessoa vendendo pão de queijo, é menos mercado para mim. Não, porque o desafio é trazer os irlandeses. E nós já estamos vendo os irlandeses. Nós tivemos o Brasil Day em Waterford. A fila lá do açaí só acabou quando acabou o açaí. Então, eles estão descobrindo. Os irlandeses descobrem esse lado dos brasileiros. Eles estão trazendo freiras brasileiras para trabalhar com pobres irlandeses em Waterford. Então, e estão trazendo empresários, e estão trazendo os técnicos de informática. Aqui tem mercado para engenheiro, para economista, para arquiteto, para qualquer coisa. Então, o que eu quero dizer com isso é que a Irlanda é um país próspero, com muita oportunidade de negócios e de emprego. Tem espaço para todo mundo. E tem espaço para a comunidade brasileira se unir em torno das agendas que para ela são importantes. Então, é isso. Não tem que ter medo e tem que usar as oportunidades que se apresentam. E, evidentemente, o trabalho que você está fazendo na Ciranda, eu acho que é parte fundamental disso. E eu gostaria e quero realmente muito, gostaria muito de ver isso, os resultados fluírem disso, né? Então, o recado fundamental é isso. Quanto mais os brasileiros ganham visibilidade, mais eles se motivam em torno das suas agendas. Porque os brasileiros aqui têm muita capacidade, têm muita iniciativa. Afinal, você saiu do seu país, né? E uma coisa que é importante dizer, uma grande parte dos brasileiros vem para cá, eles não vêm por absoluta necessidade econômica, que inclusive já foi no passado, né? Em outros lugares. Os brasileiros que vêm para cá, na sua vasta maioria, eles vêm para cá porque eles são ambiciosos.
Eles não vêm para cá porque eles são necessitados. Eles vêm para cá porque eles querem melhorar. E qual é o passaporte? Primeiro, é o inglês. E depois aqui, um mercado de trabalho grande. O que eu chamo uma aterrissagem suave para a Europa. Então, aqui você tem uma governança boa, condições de vida boa, você pode aprender e praticar inglês, você tem uma comunidade brasileira que vai te dar apoio, e aí você pode tomar o seu rumo no mundo. Mas então o que eu quero dizer é isso, é que aqui na Irlanda os brasileiros têm muitas possibilidades de se desenvolver, e eu acho que o que mais precisamos é que esse sentido de comunidade continue se fortalecendo. Sim, e o senhor tocou num ponto dessa questão do trabalho, dos brasileiros. Eu tenho uma conhecida que ela está aqui há muitos anos e a filha dela já está com 17 anos e está começando a cuidar de criança. E ela fala inglês, óbvio, e também fala português. Essa mãe fez um trabalho muito lindo e ela começou a cuidar de criança e a gente estava falando outro dia que hoje a maioria... Eu conheço muitas famílias, tanto irlandesas quanto brasileiras, mas muitas irlandesas que têm preferência por au pair brasileira. Mas eu já vi isso várias vezes. Porque a au pair brasileira, ela é muito mais ativa, ela é mais carinhosa, ela é mais preocupada. O brasileiro sabe lidar com criança. Muito, assim. É o nosso lúdico. Eu cheguei aqui como au pair, né? Morei 2 anos com uma família irlandesa. Eu era criada como a filha mais velha da casa. Assim, eu fui muito feliz naquela família, naquela casa. E no condomínio tinham algumas outras meninas. Tinha uma polonesa, uma alemã, não vou lembrar as outras. E no final, assim, nos meus últimos meses lá, era engraçado, porque era verão, as crianças tinham para sair do condomínio para brincar no jardim, e sempre eu e a outra brasileira, a minha amiga, a gente saía e tinha uma hora que estava assim, as au pairs sentadas, lendo lá o Kindle delas, e a gente correndo com as crianças e brincando. E aí, quando os pais precisavam, algum vizinho precisava de au pair, falava, você tem alguma amiga brasileira para indicar? Olha, em au pair, ensino em creche, cuidador, babá. E carpinteiro, já me falaram, construtor. Não, eles pedem. Não, eu quero, mas eu quero brasileiro. O serviço. Por quê? Porque o serviço é de qualidade. Com né? certeza. Então, os brasileiros aqui têm que ter orgulho do que eles aportam e saber que a Irlanda os recebe bem. Claro, a vida... Tudo pode acontecer, né? Mas, de uma maneira geral, a minha experiência, a minha vivência é muito claramente essa. E eu acho que, então, voltando a essa questão do ensino da língua, é fundamental esse passo. E eu tenho certeza que, em havendo esse esforço de coordenação entre os pais, não só consegue-se um projeto piloto, como eu gosto de chamar, como isto vai rapidamente se disseminar. E você vai ver daqui a pouco pais irlandeses querendo botar filho em escola brasileira. Mas eu já tive na Ciranda um casal irlandês que tem um filhinho irlandês e eles escolheram a Ciranda por ser eles escolheram para a criança ter o segundo idioma como língua portuguesa, porque os vizinhos no condomínio, as crianças que eles iam crescer, eram todas brasileiras. E eu falei assim, não, se é para escolher o segundo idioma, eu quero que meu filho fale português. Então, o caminho é esse. Então, eu só posso repetir e insistir nisso. Façam esse trabalho, né? Procurem os seus colegas brasileiros. Brasileiro é tão bom para a comunicação, né? Na mesma faixa que tem crianças, ou através dos seus próprios filhos nas escolas, façam um levantamento. Convidem, olha, vamos convidar todos os coleguinhas da escola ou da classe do nosso filho para um programa de fim de semana, para jogar futebol, para um churrasco, ou para ir para o cinema, ou o que seja. Aí faz um bilhetinho, põe o telefone e fala, filha, entrega para as crianças que falam português, mamãe ajeita. Vamos lá, vamos fazer um... Ou então, se não quiser fazer isso, pede para o seu filho, quais são os seus coleguinhas, vai, fala, procura os seus amigos. Não é difícil, né? Esse primeiro esforço, sobretudo onde há essa concentração grande. E eu tenho certeza que o resultado virá rapidamente. E assim, eu ensinar, né, e manter o português como língua de herança não é uma tarefa fácil. Não. Então, às vezes, eu sinto que é por isso que os pais acabam se esquivando dessa situação, porque é um trabalho contínuo e não tem fim. Por isso que é tão importante eles sentirem que não estão sozinhos. Exatamente. É um problema que aflige a milhares de pais e é uma solução. A solução não é difícil, não é custosa. O que é preciso é um pouquinho de motivação, mobilização
e persistência. Então, eu insisto, as autoridades aqui apoiam, né? E nós temos a massa crítica para que isso aconteça. Então, é isso. E a embaixada estará permanente à disposição no que for preciso. Temos uma excelente interlocução com esse órgão, né, o PPLI, Post-Primary Language Ireland, que é o órgão do Ministério de Educação responsável pelo ensino de línguas estrangeiras, e eles têm todo o interesse. De vez em quando eles me perguntam. Então, à disposição, o apoio está aí. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que a gente acabou não conversando. Sim, uma curiosidade que eu tenho. Desde quando o senhor chegou aqui, seu início na Irlanda em 2020? Dezembro. Dezembro de 2020 para hoje. Com relação à sua visão, pensando no português, o que o senhor sentiu? Quais foram as mudanças? O que mudou positivamente no ensino de português ou nos passos? O senhor já falou com relação ao espaço em Cork, mas o que o senhor sentiu assim, nessa evolução em tão pouco tempo, né? Porque eu acho que 4 anos, 3 anos... Quer dizer, diferentes aspectos, né? Começando, digamos, no âmbito do ensino acadêmico, universitário, né? Então, criamos o leitorado. Um grande passo. Já existe o ensino do português em 2 outras universidades, em diferentes níveis. No Trinity existe no nível menor, na UCD no nível mais elevado. Os portugueses têm, inclusive, uma coisa semelhante lá. E eu sinto que há interesse. Nós, inclusive, se o exemplo de Cork der certo, e tem tudo para dar certo, nós vamos ter outros leitorados. Possivelmente em Dublin, né? Faria todo sentido. Então, isso quer dizer que nós temos condições, a médio prazo, de oferecer para quem queira uma formação superior voltada para a língua e cultura brasileira e uma possibilidade de isso se transformar no âmbito acadêmico, ou você ser um professor acadêmico, ou você, inclusive, ser professor de português, nas escolas que vão se multiplicar aqui. Então, é uma oportunidade. Então, isso no mundo assim mais acadêmico. No nível escolar, nós temos hoje vários grupos, alguns organizados pela AMB, das mães, né, que oferecem curso de fim de semana, presencial e híbrido, né, e eles se organizam, fazem um trabalho muito bonito, mas ainda é um trabalho limitado, né? Assim como o seu também tem seus constrangimentos. Então, eu vejo que o trabalho que você faz e a AMB faz com uma plataforma para se multiplicar. Aí vai depender do número de crianças, da localização. Pode-se trabalhar com o modelo que já existe, dessas escolas de fim de semana, que podem se ampliar, seja em dimensão, seja em número de dias, na forma do after school, que é o formato mais simples, ou as escolas assumirem a responsabilidade de criar, que é o ideal, né? É que as próprias escolas criem. Então, esse é o passo que eu acho que o passo para as escolas criarem essas atividades seria excelente, vai ser fundamental. Mas eu acho que ainda a gente vai ter que continuar, com certeza, com esse início com os pequenos. E é muito difícil sem dúvida. A questão da gente ampliar para os dias da semana, porque as escolas aqui elas têm muitas atividades, né, no pós-horário. Então, são vários esportes, drama, por isso mas então é importante que o português ganhe prioridade. Sim. Seja uma prioridade e as crianças possam fazer essa opção. Sim. Que já é o caso com polonês, com lituano, porque a comunidade se organiza. Esse é o passo. É o português passar a ser importante, né? E poder assumir, não é para todo mundo, mas para aqueles que queiram ser uma opção. Claro, você pode fazer um Living Certificate em inglês, é absolutamente razoável e compreensível que você, então, estude aquilo ao longo dos anos do primeiro ou do segundo grau. Então, eu, francamente, não vejo essa dificuldade. Você tendo o número de crianças, os pais motivados, eu acho que ele passa a ser incorporado como uma alternativa dentro do currículo, que não vai ter que competir com outros. Vai ser uma preferência que os pais e os filhos vão fazer. Sim. Né? Eu acho que é por aí o caminho. Agora, é isso, tem que se organizar, tem que mostrar musculatura, tem que mostrar interesse e capacidade organizacional. A coisa que eu acho que os irlandeses mais apreciam, nos brasileiros em geral, é a capacidade de se organizar.
Com certeza. Capacidade eu já vejo isso em muitos campos, os brasileiros se organizando. E eu vejo várias instâncias em que eles chamam o Brasil para ajudar a organizar. E eu acho que o último exemplo que a gente teve, que foi assim, sensacional, infelizmente por conta de uma tragédia, foi a questão do Rio Grande do Sul. Então, a nossa comunidade brasileira aqui, ela se mobilizou de um jeito Nós que... mandamos 4 ou 5 containers, né? Olha. Para lá, né? Daqui. E a sociedade... A comunidade irlandesa também ajudou muito e se mobilizou junto com a gente. E, assim, a ciranda foi um ponto de coleta também na região do Dublin Sul e Wicklow. E muitos pais irlandeses iam levar as coisas lá na unidade. E eles... Nossa, eles... Ai, parabéns, gente, vocês brasileiras, vocês são demais. Nossa, a união de vocês, o calor de vocês. Nossa, assim, não teve... que não elogiou a forma como a gente se conecta, como a gente se cuida, né? Como a gente se importa com o outro. Eu vou fazer aqui duas propagandas, né? Uma é o trabalho desse grupo do combate ao câncer. Né? A Márcia? A Márcia Miranda, que está à frente. Né? Ela, inclusive, sofre. Né? Eles... Bem... Começa pelo lado ruim, né? Que é o episódio com essa moça, Laís. Né? Você vê a capacidade que ela teve de mobilizar a gente. Né? Vídeos, recursos, divulgação, uma comoção, que inclusive resvalou até no Brasil. Então, isso mostra a solidariedade. E como resultado disso, né, transformar um limão em limonada, nós conseguimos dar um passo seguinte, que é, primeiro, o brasileiro pode receber doação, seja de sangue, seja de órgão. Não tem problema nenhum aqui na Irlanda. Não há nenhum problema. O que não pode é doar. Por que não pode doar? Por quê? Porque a Irlanda não tem um sistema de testagem para a doença de Chagas. Embora a doença de Chagas é uma doença basicamente extinta, né? Hoje no Brasil, graças a Deus, praticamente não é mais um problema. É preciso que os irlandeses deem esse passo. Então, é preciso mobilizar. Os irlandeses têm que se dar conta. Então, eu fui visitar o Centro de Transfusão de Sangue, eu escrevi uma carta para o ministro de Saúde, dizendo, olha, estamos aqui 60, 70 mil. E, na verdade, a América Latina toda. São mais de 100 mil jovens em idade de doar sangue. E até de receber, se for o caso, né? Que podem se beneficiar. Então, essa capacidade de mobilizar que faz a diferença. Então, eles vêm. Você tem uma comunidade de pessoas que podem botar o bloco na rua. Então, eu acho que ajuda a Irlanda a tomar os passos necessários. Né? E o outro aspecto também, ainda sobre essa questão do câncer, é que eles estão criando núcleos em toda a Irlanda. O lado bom do câncer está se espalhando, metastizando, né? Por assim dizer. Né? Do amor simples de doar. Né? Amor simples de doar. Né? Um outro exemplo que eu queria dar é a questão da... Agora me escapou. Depois eu falo, né? Mas tem um outro caso que também é muito, muito significativo, que é a capacidade dos brasileiros contaminarem positivamente os irlandeses. Aí vem o caso do episódio daquela menininha, né, que foi esfaqueada, e o nosso conhecido Caio atuou. Caio Benício. Você viu a quantidade que as pessoas de dinheiro deram? Porque eles veem no brasileiro a solidariedade está falando. Quer dizer, o brasileiro tem sentido de solidariedade que ultrapassa as barreiras culturais, linguísticas. Isso é um atributo que vale muito e que nós temos que valorizar. E os irlandeses estão reconhecendo. Então, essa capacidade de organizar é muito importante. E a outra coisa é a eleição, as eleições. Né? Nós tivemos aqui em 22 eleições. E a Irlanda não permite votar no exterior. Né? E eu me lembro várias pessoas... Eu nunca fui tanto entrevistado na minha vida, pela imprensa local. 8 mil brasileiros, num domingo, ensolarado. Só teve o polo em Dublin, né? Só. E teve gente que viajou da ilha inteira para vir até aqui. Então, 8 mil brasileiros, inclusive no primeiro turno, que as instalações eram muito precárias, teve gente que ficou 4 horas na fila. Em silêncio, disciplinados, de bom humor, para votar. Isso impressionou os irlandeses. Como os brasileiros têm esse compromisso com o seu país, com a democracia e com o bom comportamento ordeiro.
Isso teve muita repercussão. Então, eu queria insistir nesse ponto, que os brasileiros tenham consciência de como a capacidade de organizar, de mobilizar gente, recursos, ideias, solidariedade, tem impacto aqui na Irlanda. Né? Não é pouca coisa. Não, não é. E tudo isso que o senhor falou, assim, até essa questão, a última, com relação ao câncer, a capacidade do brasileiro de pegar uma situação que ficou ruim e transformar numa coisa positiva. Limão e limonada. Exatamente. Foi o que eu disse para a Márcia quando aconteceu. Vamos transformar esse limão numa limonada. Vamos lá falar com esse banco de sangue e vamos esclarecer. E eu insisto, a Irlanda, como todo país, tem burocracias, tem suas limitações, tudo na vida é assim. Mas uma comunidade organizada, pronta a oferecer respostas, porque o que você está oferecendo, você está doando sangue. Os brasileiros e os outros latino-americanos estão oferecendo algo para a Irlanda, não estão cobrando. E não há melhor maneira de mostrar o compromisso dessa comunidade com a Irlanda. Nesse momento em que o sentimento anti-imigrante, de uma forma genérica, difusa e mal esclarecida, tem aumentado, eu insisto muito para a comunidade brasileira. Integrem-se, mas não basta você fazer, você tem que aparecer, você tem que aparentar. Então, iniciativas que demonstrem de uma forma viva, clara e aberta o seu compromisso, o seu engajamento. E não há maior demonstração de doação do que de sangue. Né? Com certeza. Então, os brasileiros poderem doar sangue na Irlanda, isso vai ter um impacto simbólico, mediático muito grande. Extremamente positivo. E os podcasters vão estar aí para registrar, não é isso? Com certeza. Então, é isso. E outro ponto, acho que é importante, é essa questão, acho que, dos dois mapeamentos, tanto dos brasileiros, da comunidade empreendedora e dos brasileiros. Acho que você ter um material na mão, ter números para apresentar, acho que valorizou demais, né? A coisa que eu mais digo para os brasileiros quando me chegam com propostas, eu digo, ótimo, mas cadê os números? Me traga números, resultados. Quantos? O que produz? Qual o resultado? Qual o impacto? Números falam muito mais do que horas de narrativa ou de retórica. Os números. Então, a prioridade sempre foi essa, produzir números. E o resultado está aí. Então, e esses relatórios são muito bem elaborados, eles têm um embasamento técnico, estatístico, né, conforme aos padrões, aos cânones, e você leva isso para as autoridades, elas ficam impressionadas. Segundo, esses levantamentos vão ser regularmente atualizados. E dois, a ambição é que eles possam ter a participação das pessoas. Numa próxima etapa, as pessoas possam elas mesmas colocar os dados, que depois serão conferidos. Então, ser mais interativo, as pessoas terem mais engajamento. E você ter números absolutamente atualizados. E o próximo passo, essa associação de profissionais. Então, ela vai ter todas as categorias profissionais. Aí você pode desmembrar esses números pelas categorias. Né? Então, aqui tem pelo menos 800 brasileiros trabalhando em marketing. Você tem milhares trabalhando na parte de informática. Detalhar esses números é importante. Então, por exemplo, acho que a Microsoft, ela tem um evento, uma feira todo agora, ano. Né? E eles, então, convidaram a comunidade ibero-americana, ofereceram espaço para eles se apresentarem. Algumas empresas. Por quê? Porque eles veem os números. Então, é isso o número. Então, esse é um dos grandes desafios, é fazer esse estudo das crianças. Então, eu acho que... E a embaixada está à disposição para colaborar. É preciso, a partir desse primeiro levantamento, fazer uma coisa mais fina, mais detalhada, em muitos setores. Mas, é claro, começando pelas crianças, para poder identificar. Então, mas é preciso, insisto, pela terceira vez, os pais têm que começar esse trabalho de mobilização. Então, ficou claro para a gente que as políticas aqui elas estão abertas a ajudar. Muito. Só que elas, assim como a gente conversou anteriormente, elas não vão buscar o problema. Elas ficam ali esperando que a gente leve um problema e a solução. E eles vão, então, colaborar em criar... de uma forma, acho que bastante generosa e aberta. Otimizar. Eles viabilizar, eventualmente. Por exemplo, quando nós organizamos aquelas primeiras eventos da Semana da Língua Portuguesa, eles ofereceram apoio,
algum dinheiro, sobretudo para divulgar. Então, há interesse. Há interesse, sobretudo que é uma comunidade grande, uma comunidade que tem impacto nessa sociedade. Então, os brasileiros não têm que ter medo e muito menos vergonha. Tem que ir atrás e chegar nas escolas e dizer, estão aqui as crianças, vamos criar uma aula de português. Não é? Nossa, até arrepia. Porque é a nossa vontade, né? Então, assim, eu falei, eu caí nesse mundo do português como língua de herança há 5 anos, né? Eu não tinha... Eu estudei muito e trabalhei sempre com o bilinguismo. Mas eu vim aprender sobre o português como língua de herança quando eu iniciei a minha jornada aqui. E é muito gratificante a gente ver toda essa evolução, todo esse crescimento. De quando eu comecei... Eu tenho um orgulho das famílias da Ciranda que o senhor não tem noção. O senhor tem noção. O senhor já foi em vários eventos. Já fui várias lá. Já foi em evento que estava sol e a casa estava cheia. Já foi em evento de frio no inverno e tinham lá as famílias. Exatamente. Então, assim, são famílias que realmente estão preocupadas, estão engajadas, estão buscando manter o português, né? Outra coisa que vale lembrar é que a Irlanda não é um caso isolado, né? Tem vários outros países em que essa agenda já é mais avançada, né? Nos Estados Unidos tem 2 ou 3 escolas de português. Olha. Públicas e privadas. O senhor lembra onde? Flórida. Na Flórida tem até os contatos. No Reino Unido também tem, outros lugares. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças. E aqui, dado a concentração, a desproporcionalmente grande de brasileiros por área geográfica, francamente, eu acho que tem tudo para dar certo. Não tem erro. Eu acho que até pelos... Eu estou só com os principais números aqui, né, da estatística. Eu acho que aqui, como disse, 78% desses brasileiros chegaram entre 2016 e 2023. Então, é um movimento recente. Né? Então, acho que para poder dar esse passo de criar um espaço... né? Na verdade, eu diria que talvez tudo que nós temos aqui, essa frustração que a gente está um pouco aventando, reflete, como em outros campos, o fato de que a comunidade brasileira cresceu muito, muito rápido. Foi né? de repente. Então, de repente... Pós-pandemia. O processo, quer dizer, eu diria que a aceleração começou uns 2 ou 3 anos antes, mas na pós-pandemia deu uma expansão muito grande. E o resultado é que você, de repente, vê um potencial gigantesco que ainda está um pouco amorfo. E nós estamos vendo isso. Agora, o que eu quero deixar como um testemunho, uma mensagem de otimismo, é de que, e eu não tenho nada a ver com isso, evidentemente, é que eu vejo um movimento de organização da comunidade brasileira aqui muito significativo nesse período, né? Então, quando eu cheguei aqui, até por causa, estávamos no auge da pandemia, algumas coisas tinham sido desarmadas, desarticuladas, e eu vejo que nesses quase 4 anos, o movimento de mobilização da comunidade, de consciência de si como comunidade, cresceu enormemente. Então, eu acho que isso é um motivo de enorme otimismo, e nós vamos ver os resultados. Aí já estamos vendo muitos. E cada vez mais... Hoje eu recebi a visita de um grupo de brasileiros que fazem stand-up comedy, em português. Quer dizer, até isso tem aqui. Você imagina o potencial que eles têm de levar para comunidades, seja no ponto de vista de um trabalho até solidário, crianças, hospitais, pacientes com câncer. Né? O grupo aí da Márcia, eles têm 65 já brasileiros aqui. Imagina se você tiver poder levar uma alegria... eu até perguntei para ela se tinha alguma criança, graças a Deus não tem nenhuma ainda cadastrado. Falei, não, se tiver, conta com a Ciranda para a gente aproveitar esse momento que a criança está lá para poder trazer um pouco de alegria, um pouco de português, um pouco de contação de história. Enfim. Então, até comediantes brasileiros já tem aqui. Então, tem de tudo, o potencial é muito grande. E essa é a mensagem que eu queria realmente deixar, que as pessoas, primeiro, não esquecer, se registrar no setor consular da embaixada, porque é quando você menos espera que você precisa de um documento, de um serviço, e aí o avião é no dia seguinte, não é isso? Esses problemas todos que a gente sabe, né? Passaporte, né? Passaporte, perder o documento, ou precisa registrar, procuração. Então, qual que é a orientação? Você registra... Primeiro, então, existe uma plataforma, né, da embaixada, que você pode entrar, da Embaixada do Brasil, e lá é bastante didático, de como você, basicamente, você diz qual é a sua demanda, você apresenta os documentos que são indicados, você manda tudo de forma digital, você não precisa sair de casa. Lá no setor consular da embaixada vão examinar, vão verificar, vão conferir.
Quando tiver tudo certo, eles te chamam, você vai lá, se for o caso, assina um papel, em 10 minutos você sai de lá. Perfeito. Tá? Hoje, quase todos os documentos que você precisa, você pode fazer na embaixada. Nem todos, tem alguns que não pode. Alguns tipos de passaporte, carteira de motorista. Tem algum passo, assim? Tem algum planejamento? Não, aí você tem que ir para o Brasil, infelizmente, dependendo. Título eleitoral, dependendo se você deixou passar muito tempo, mas tudo isso vai ser informado. Então, você entra na página da embaixada e você acessa o serviço, tudo vai ser orientado. E você vai poder resolver o seu problema. Alguns, infelizmente, vai exigir o seu Brasil, né? Dependendo. Mas a vasta maioria você resolve aqui. Então, resiste a você, seus filhos, né? Para que, quando você precisar realmente, tudo esteja já funcionando e você obtenha aquilo que você precisa com agilidade. Porque, geralmente, infelizmente, e não é só brasileiro, você procura a embaixada quando o problema, a emergência. A emergência a água bate na bunda. Exatamente. Na emergência. É sempre com pressa, com problema. Né? Sim. E a gente faz o melhor possível, mas então registre-se. Então é isso, o caminho é esse. A embaixada apoia muitas iniciativas, combate à violência doméstica. Nós trouxemos a Luísa Brunet 3 vezes aqui, né? Programas, a questão do câncer, criança, educação, cultura, cooperação técnica, parte acadêmica. Nós temos uma agenda bem ampla, parte empresarial. Então, a embaixada ela não resolve os seus problemas, mas ela é uma boa porta de entrada para você encontrar muitas das respostas que você está procurando, né? Sim. Então, o senhor estava falando dessa parte cultural, eu lembrei de um marido de uma amiga minha também, que bom, quando tem show, tanto stand-up como shows aqui, geralmente esgota, né, os convites muito rápido. São bem populares. E o marido da minha amiga, ela falou assim, que ele adora ir. Quando é stand-up, ele gosta porque ele ama a risada dos brasileiros. Eu falei assim, ele não entende nada, mas ele gosta de me acompanhar. Só de ouvir. Porque ele gosta de rir da risada da galera. É contagiante. E outra coisa, ela falou show. Ela falou assim, que a gente curte o show numa vibe diferente. A gente curte cantando, e sofrendo, e chorando, e dançando. Ele participa. Assim, e ele assiste a galera. Ele falou assim, nem presta atenção. Ele falou assim, gosta de prestar atenção. É um exercício antropológico, né? É assistir. Não, eu entendo perfeitamente, né? Não é aquela coisa distante, fria, cerebral, né? As pessoas querem realmente viver e conviver, né? A sua vida, a sua vivência brasileira. Voltamos à questão da língua, né? É o que nos une. É essa língua, essa cultura, é essa que te traz essa riqueza. Então, não menosprezar, não desvalorizar, isso não deixar perder algo tão bonito que você pode transmitir para as próximas gerações, né? Sim, com certeza. Senhor embaixador, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar com relação ao incentivo do ensino do português como língua de herança, ou falamos tudo que o senhor acha que deveríamos falar? Eu acho que o básico foi dito, né? Só talvez recapitulando 2 ou 3 pontos que eu acho fundamentais. Você que é pai, ou que vai ser pai, né? Pensando no potencial que a Irlanda oferece para você, de fazer com que o português seja um instrumento de desenvolvimento pessoal, profissional, na sua vida e dos seus filhos. Procure outros brasileiros, seja através dos seus próprios filhos, seja através de conhecimentos, amizades. Reúnam-se, identifiquem a existência de um grupo de brasileiros, se organizem como um grupo, vão bater na porta do conselho da sua escola, levem uma proposta, né? Escutem o que eles têm a oferecer e, dependendo do próximo passo, procurem, a embaixada está à sua disposição para isso, procurem o PPLI, que vai orientar sobre como eles podem colaborar, ajudar, orientar. Esse é o primeiro passo. E eu tenho certeza que o primeiro grupo, ou de after school, ou de classe de português que for formada, vai ser um êxito tão grande
que vai chover gente querendo repetir nas suas escolas. Sim, e a Irlanda, ela é pequena, né? Então, acho que para a gente expandir o modelo, vai ficar muito mais fácil, vai ser rápido isso. Né? Eu acho que é muito rápido. E o segundo elemento é entender que o português é uma língua rica, a nossa cultura é muito respeitada e apreciada, e os irlandeses estão abertos a essa aproximação, a essa integração. Os brasileiros são benquistos aqui e o espaço para ocupar o seu lugar, né? Dentro de uma cultura integrada, essa interculturalidade é muito forte. Então, não se sintam ameaçados nem desanimados por alguns episódios que nós temos visto ultimamente. A melhor resposta para esse clima ou esse ambiente de ameaça é partir para frente. E partir para frente de uma forma construtiva. É mostrando que os brasileiros têm muito a oferecer, os brasileiros são organizados e que eles têm muito a contribuir para esse país. E esse é o caminho e esse é o trabalho que a Embaixada tem estimulado ao longo desses anos e certamente vai continuar com o meu sucessor. De maneira que essa mensagem de incentivo, de motivação, de otimismo que eu queria deixar. E o português, o ensino do português é talvez o caminho mais estruturante, né, que mais vai gerar resultados lá na frente, né? Então, portanto, queria terminar dando meus parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e desejar muito êxito e que estarei onde eu estiver atento, olhando e, dependendo da experiência, quem sabe levar para outros lugares, né? Muito bem. Eu quero agradecer demais a sua presença. Assim como eu falei no início, não teve, acho que, um convite que eu fiz que o senhor recusou, então participou da Garagem da Ciranda, lembrei que o senhor foi um dia na Garagem da Ciranda, conheceu o nosso espaço, foi nos nossos eventos, na inauguração da Ciranda Dublin e veio participar hoje do nosso segundo episódio do podcast. Mas isso tem um preço, viu? Eu vou querer levar essa caneca. É sua. Ah, então tá bom. As pessoas viram aqui, mostrou para as pessoas Gente, aqui, Ciranda. A Ciranda, aqui, a caneca da Ciranda, aqui, ó, viu? Vou levar. É sua. Vou levar como o meu prêmio. Mas é isso, muito obrigado, um grande prazer e muita sorte para você. Eu agradeço muito. Eu acho que assim, a sua autoridade, tanto aqui como um embaixador, ou até mesmo pela sua experiência, trazer a conscientização, trazer para os pais, para esses expatriados que estão aqui, é extremamente importante. Eu falei assim, é de grande valia ter o senhor aqui com a gente, porque escutar que é importante, que a gente vai usar esse português, porque os pais às vezes falam para mim, Tânia, mas seu filho vai usar onde isso? Eu falei, mas como? Já começa usando dentro de casa. Se comunicar com a família, com sua família toda no Brasil fala inglês? Ah, não, minha mãe não fala, meus irmãos não falam. Então, pronto. Então, assim, começa ali aquele primeiro passo dentro de casa. E o que o futuro aqui... Que na Irlanda oferece. Muito, né? Então, assim, a nossa comunidade realmente está muito grande, a gente está ganhando uma posição muito positiva, então não há dúvidas de que a gente tem que ensinar português para os nossos pequenos. E talvez um comentário, quer dizer, essa questão do bilinguismo, só poder para dizer, dar a minha testemunha pessoal. Eu fui alfabetizado em 2 línguas estrangeiras e só depois, com 11 anos, que eu aprendi a escrever em português. Conclusão, estou aqui, né? E, portanto, não precisam temer de que vai haver contaminação. Pelo contrário, quanto mais língua, mais abre a cabeça da criança, no sentido físico e no sentido mental. Então, social. É social. Não se preocupem que a criança vai aprender português e vai prejudicar inglês, ou que vai aprender inglês, vai prejudicar o português. Não vai. A cabeça da criança é uma esponja infinita e ela tem uma capacidade incrível de absorção de informação. Então, procurem pessoas que conheçam o tema, como a própria Taniana, participem desses eventos. Existem inúmeras oportunidades para você conhecer como melhor lidar, mas, sobretudo, tenham confiança na língua portuguesa e, sobretudo, no seu filho. Com certeza. Muito obrigada. E assim encerramos o nosso Ciranda Cast. Muito obrigada pela presença, espero que vocês gostem e até breve.